sou o Marlon, para quem não me conhece, estou como responsável, coordenação da rede de cuidados da pessoa com deficiência e a política de saúde do homem no município, né? E vou começar a fazer a fala da gente sobre a rede de cuidados da pessoa com deficiência, né? Que é o foco da nossa tarde de hoje. Então, a apresentação já está na tela para vocês aí, né? E então, em relação à rede de cuidados da pessoa com deficiência, para a gente, né, introduzir um pouco de maneira bem conceitual mesmo, qual é o termo correto da gente usar, né? Porque a gente sabe que dentro da rede, a gente, né, antigamente tinha outros termos que a gente usava, que eram mais usuais. Hoje, se a gente for se referir na pessoa com deficiência, né, é bem justamente esse o nome mesmo, né, pessoa com deficiência. Aqueles termos de portador de necessidade especial, né, cadeirante e tudo mais, a gente caiu em desuso, né? Então, hoje o termo correto da gente usar, tratar a pessoa, é pessoa com deficiência, né, PCD. E dentro desse card principal aí, a gente trouxe os principais os símbolos, né, de cada deficiência: auditiva, física, intelectual, ostomia, pessoa com ostomia e a deficiência visual, né, e o método de tratamento de cada pessoa, né. Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela é deficiente auditivo, surdo, pessoa surda, né, que é o termo correto da gente usar. Paciente com deficiência física, né, ele é deficiente físico. Paciente com deficiência intelectual é pessoa com deficiência, e aí, dentro dessa deficiência intelectual, entra todas aquelas, né, patologias que a gente pode ter dentro dela, né. Pessoa com ostomia, ela é considerada dentro do hall das pessoas com deficiência, então, pessoa com ostomia ou ostomizado, né, algumas literaturas trazem estomizado, então o O e o E não vai fazer diferença no tratamento, né, e a deficiência visual. Deixa eu só pegar a apresentação aqui. E que a gente considera, então, como cego ou deficiente visual, tá? Então, em relação ao número que a gente tem hoje no município, né? A gente, de antemão, já dá para dizer que esses números a gente sabe que eles são subnotificados, né? São números que não condizem 100% com a realidade, porque são dados que são do ESUS. Então, alguns dados que são validados lá no ESUS, e a gente sabe que tem alguns CIDs, algumas coisas que não contam, né? Por exemplo, né, auditiva, a gente tem ali um total de 8,7%, 570 pessoas. Só dentro da regulação ali, né, dos encaminhamentos de próstata auditiva, a gente tem mais de 900 encaminhamentos pelo município de Santa Maria. Então, a gente sabe que esse número não vai condizer 100% com a realidade, mas é o que a gente consegue apresentar hoje com o dado de algum local, né? Então, outras deficiências seriam 449 pessoas, auditiva 570, física 1.460, intelectual, cognitiva 1.228 pessoas e visual 2.832, totalizando 5.815 pessoas. Então, dentro da deficiência auditiva, né, a gente tem também conhecida ali como hipoacusia ou então surdez. A gente caracteriza como a incapacidade parcial ou total da audição, né, que pode ser de nascença ou causada por alguma forma posterior de alguma doença, e ela varia em algum grau e nível diferente, né? Então, o grau de perda auditiva no adulto, que a gente fala, então, quando o paciente tem audição normal, ele tem a capacidade de ouvir de 0,25 dB, né, que é nenhuma ou pequena dificuldade, capaz de ouvir cochichos, né, leve, então, de 26 a 40 dB, que é capaz, então, de ouvir e repetir palavras em volume normal e a 1 metro de distância. Moderado, que é de 41 a 60, é capaz de ouvir repetir palavras em volume elevado a 1 metro de distância. E essas definições aqui, pessoal, eu trouxe bastante coisa dos protocolos do Regula SUS, né? Então, vocês vão ver, quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha e pesquisar ali sobre os protocolos, vai ter bastante coisa que eu trouxe dali, né? Para a gente discutir, e é o que nos norteia hoje em fazer os encaminhamentos, né? Dentro da nossa rede. Esse moderado, então, de 41 a 60, né, que é capaz de ouvir um volume elevado em 1 metro de distância.
o severo, que é de 61 a 80 dB, que é capaz de ouvir palavras em voz gritada, né, próximo a melhor a orelha, e o profundo, que é acima de 81 dB, né, que é incapaz de ouvir e entender mesmo em voz gritada na melhor orelha. Antigamente, né, a deficiência auditiva ela era muito associada ao pensamento de que o paciente ele tinha, né, o usuário ele tinha alguma deficiência intelectual associada, né, tanto que antigamente também se usava aquele termo de surdo-mudo, né, então hoje não se usa mais esse termo. Então a pessoa surda, né, ela não tem nenhum comprometimento. Claro que elas acabavam ficando com alguma sequela por falta de estímulo, né? Então, com o desenvolvimento de método de linguagem, né, Libras, e a gente sabe o quanto é difícil da gente se comunicar com o paciente que chega, né, o usuário que chega para o nosso serviço, e a gente não tem essa compreensão, né, de Libras, e a gente não consegue se comunicar com ele. Então, normalmente precisa vir um intérprete, né, alguém que da família que entenda, que fale a linguagem de sinais para a gente conseguir se comunicar com o paciente. Ou então a gente fica fazendo a famosa mímica, né? A gente tentando se entender. Né? Mas justamente por isso, né? Eles tinham uma dificuldade muito grande de conseguir se comunicar e aí eles, como não tinham fala, né? Acabavam ficando esquecidos ali e sem estímulo nenhum de linguagem. Então acabavam não desenvolvendo nenhum tipo de comunicação com as pessoas que são típicas, né? Então, dentro da deficiência auditiva, a gente faz o encaminhamento hoje via GERCOM, né, exclusivamente. A gente tem 2 protocolos dentro do GERCOM em relação à reabilitação auditiva pediátrica, né? Eu deixei sinalizado ali como pediátrica. Então, qual é a primeira condição, o primeiro protocolo? Né? A gente fazer o encaminhamento para a reabilitação auditiva, né? Eu estou tirando aqui as causas que sejam de urgências, né? Que precisa ser encaminhado para algum pronto-socorro, alguma coisa assim, alguma intervenção mais urgente. E então, o primeiro protocolo é quando apresenta a triagem neonatal alterada, né? Então, quais são as condições clínicas que indicam essa necessidade para encaminhamento para a reabilitação auditiva, né? E que excluindo também o encaminhamento para otorrino, né? Otorrinopediatria, enfim, né? Que não é o foco da gente conversar hoje. Então, a criança que tem um indicador de risco, então, para perda auditiva, para monitoramento auditivo, entre 3 e 6 meses. Depois, na próxima tela, eu vou apresentar ali quais são os critérios ali do indicador de risco, né? Recém-nascido ou, então, lactente, que falha no teste da orelhinha, que a gente chama, né? Que é realizado pelo PEAT ou BERA, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, e aquele destaque ali que fala, né? Isso é mais a critério de regulação, né? Para que o paciente que falha na triagem auditiva neonatal, no teste da orelhinha, que tem outras deficiências associadas, eles devem ter prioridade no encaminhamento, né? Para reabilitação auditiva pediátrica. E importante sinalizar também que a reabilitação auditiva, ela é uma das únicas que tem ali que ela é separada, pediátrica e adulto, né? Porque em função de ser mais viável, né, da gente fazer a reabilitação do pediátrica, né, para a gente conseguir estratificar e intervir o quanto antes, eles separaram, né, a pediátrica da adulta. Então, a adulta a gente sabe que acaba demorando bastante tempo, né. Infelizmente, hoje a gente sabe que, né, mais adiante eu falo ali, mas tem demorado bastante em relação ao encaminhamento para a protetização auditiva do adulto. Então, eles separaram e colocaram a pediátrica como um encaminhamento específico de pediatria. E o conteúdo descritivo mínimo que a gente tem que ter ali, que são os critérios do que o regulador usa para fazer a classificação, né? Ver qual é o critério de prioridade desse usuário. Então, descrever essas informações, né, sobre pré-natal, nascimento, isso dentro desse primeiro protocolo, né? O protocolo, a gente é só mais para a gente se basear, né, de como que a gente tem que encaminhar, quais são os critérios para a gente encaminhar o paciente para a reabilitação ou para algum outro meio, se for para otorrino ou algum outro encaminhamento. Então, descrever também se há indicadores de risco para perda auditiva, né, o resultado da triagem neonatal, anexar o laudo de exames. Então, sempre que for reabilitação auditiva,
sempre vai precisar anexar a audiometria, tá? Porque é o exame básico ali que eles usam para se nortear em relação ao encaminhamento. E se foi realizada alguma consulta com o Telesaúde, né, colocar o número do protocolo também ali que foi discutido com o Telesaúde, tá? Então, esse é o primeiro protocolo. Aqui foi o que eu falei, né, o quadro 1 ali, ele traz os indicadores do risco de deficiência auditiva, né? Histórico familiar, então, de surdez permanente na infância, de instalação precoce, progressiva ou tardia, né? Permanência em UTI neonatal por mais de 5 dias, bilirrubinemia, né, por sanguíneo transfusão, independente do termo de permanência em UTI daí, uso de aminoglicosídeos por mais de 5 dias, né, aqueles antibióticos que fazem, né, quando necessita de alguma internação, asfixia, encefalopatia, uso de oxigenação extracorpórea, infecções intraútero como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, zika, malformações craniofaciais, quando a criança já nasce com alguma malformação, né, a gente já identifica, então já precisa fazer o encaminhamento dessa criança, microcefalia congênita, hidrocefalia, anormalidades do osso temporal, síndromes genéticas que cursam curso com surdez também, e as perinatais ou tardias, né, que são as infecções que cursam com surdez, como meningite, encefalite, né, em função da proximidade pode causar surdez também. E o trauma craniano, quimioterapia e surdez familiar, suspeita de surdez, então de familiar, alteração de fala ou linguagem atrás de desenvolvimento, né? Então esses são os critérios ali que ele fala em relação ao risco dessa criança ter algum problema auditivo já. Dentro do encaminhamento ainda a gente tem o segundo protocolo daí, que daí é a hipoacusia e a perda auditiva ou protetização auditiva. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá. Sim. Então, quais são as condições clínicas ali que indicam essa necessidade, então? Né? A criança de até 5 anos, né? Então, esses marcos ali da idade é importante a gente se atentar, né? E que tenha suspeita, então, de perda auditiva, atraso do desenvolvimento da audição ou linguagem, né? E ausência de resposta motora a estímulos verbais, sem alteração à otoscopia. Criança ou adolescente, então, que tem perda auditiva neurosensorial, né? É importante a gente ver também que isso a gente só vai ver identificada pela audiometria, né? Mas pela audiometria, quando a gente pega o laudo da audiometria, ele vem justamente com isso, com essa nomenclatura, né? Perda auditiva neurosensorial. Quando ela for neurosensorial, ela deve ser encaminhada para a reabilitação, né? Quando não é neurosensorial, quando é algum outro tipo de perda auditiva, ele pode ser encaminhado para um otorrino normal, né? Então, dentro dos critérios ali de encaminhamento, ele tem os critérios também que falam para sugerindo encaminhar para um otorrino, né? Criança, então, ou adolescente que tem perda auditiva neurosensorial de grau severo, profundo bilateral, identificada por audiometria também, né? E sem resposta ao uso de ASE, né? Que é o aparelho auditivo, que já tenha sido avaliado no Serviço de Referência Regional de Reabilitação Auditiva. Também traz como conteúdo descritivo mínimo ali, né, descrever, né, minuciosamente sinais e sintomas do atraso, né, presença, quanto tempo já está com essa perda, né, se tem alguma causa que tenha, possa ter gerado isso, né, zumbido, plenitude auricular, vertigem, né, se tem alguma outra deficiência também associada, que daí vai entrar dentro daquele critério que ele fala lá, né, de ter uma outra deficiência já associada. Descrever, então, se há indicadores para risco de perda auditiva, informar se o paciente já fez ou faz o uso de aparelho auditivo, descrição da otoscopia, que daí a parte descritiva vem do médico também, e anexar também o laudo da audiometria, né, e outros exames complementares que possam ter sido feitos pelo paciente, né. E o número da teleconsulta, caso tenha sido realizada no Telesaúde. Esse aqui é uns marcos ali da habilidade, né? Adquiridas ali dos marcos de desenvolvimento típicos ali, né? Em relação à habilidade auditiva e comunicativa. Então, de 0 a 3 meses, ele traz como resposta de sobressalto, né? O teste de Moro ali, quando a criança sofre um susto ou alguma coisa, batida de porta, alguma coisa assim,
é o normal de estar presente até os 3 meses, e ela vai fazer aquele movimento de extensão dos braços, né? Choro, né? Expressão facial em relação à comunicativa, né? A habilidades comunicativas. Choro, expressão facial, vocalização, né? Acalma-se com a voz materna, né? Sorriso deixa de ser um reflexo e passar no primeiro mês e surge como sorriso social, né? Que vai começar a começar as primeiras interações, né? 3 a 6 meses ali, entre o terceiro e o quarto, começa a virar lentamente a cabeça, né? Responde com atenção ao virar a cabeça e a localização lateral, e presta atenção mais em sons e vocaliza já. De 6 a 9 meses começa a identificar, né, a localização precisa da fonte sonora, né, e lateralização da cabeça. Em relação às comunicativas também, balbucia alguns sons, né? E percebe ele que começa a provocar algumas respostas no outro, né? Responde quando é chamada, repete algum som, né? Quando os principais marcos de desenvolvimento ali. 9 a 12 meses ela já localiza esse estímulo sonoro, né? Dos lados e para baixo, né? Para cima ainda não. Então, em relação à comunicação, aumenta a frequência dos balbucios, inicia as primeiras palavras, entende ordens, como, por exemplo, da tchau, né? Aquelas os mais clássicos ali que a gente está acostumado com. Quem já tem filho já sabe bem como é que funciona. De 12 a 18 meses, ela localiza a fonte de sonora, então, para baixo, para o lado, e aqui indiretamente também para cima, né? Que é quando ele se chama a criança, ela levanta a cabeça. De 16 a 21 meses, ela localiza diretamente os sons para o lado, para baixo e para cima. Então, aí já tem um desenvolvimento praticamente completo das habilidades auditivas, né? E também compreende verbos ali representam ações como dar, acabou, né? Identifica os objetos familiares como nomeação e mostra as partes do corpo em si. De 19 a 24, né, a partir dos 21 meses, ali, ela localiza diretamente os sons em qualquer ângulo, né? E esses marcos aqui, eles são bem importantes para a gente quando vai fazer as consultas de puericultura, né? Para a gente identificar se tem qualquer resquício de alteração, ele já é indicativo da gente fazer o encaminhamento dessa criança para atenção especializada, né? Então, a maioria das causas a gente vai conseguir tratar precocemente, então a gente vai conseguir dar um suporte melhor para ela ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, se precisar de alguma prótese, implante, quanto antes a gente consegue encaminhar essa criança, a gente vai conseguir dar um suporte, uma qualidade de vida, um desenvolvimento, né? Neurológico muito melhor para ela. Então, de 2 a 3 anos ali assiste TV com volume normal, né? Crianças muito distraídas podem ter algum tipo de perda auditiva, então aí já tem algum indício, né, de que pode ter alguma alteração, se a criança está muito distraída, não presta atenção quando fala alguma coisa, né? E em relação às habilidades comunicativas, produz sentença com 3 palavras, combina forma geométrica e figuras correspondentes. 4 anos compreende bem tudo o que se fala, de 5 anos também. E aí, as habilidades comunicativas ali, ela cria e conta historinhas, né? O famoso faz de conta, né? Joguinhos simples, com regras. 5 anos já forma frases, fala semelhante ao adulto e apta a iniciar o processo de aquisição e desenvolvimento de leitura e de escrita. Então, esses são os marcos mais típicos ali do desenvolvimento, até os 5 anos. Esse aqui é o fluxo que foi atualizado, né? Ele foi atualizado agora no mês 3, em março, agora foi atualizado. Então, esse fluxo de triagem auditiva neonatal do Rio Grande do Sul, a criança, então, na maternidade, né? Qual é o fluxo correto de acontecer? Na maternidade, ela fez, né? A triagem auditiva, o teste da orelhinha, ela pode passar ou não passar, né? Essa é a terminologia que a fono usa para caracterizar. Então, se ela fez a triagem ali, a criança passa, ela vai seguir no fluxo normal, acompanhamento na atenção básica, né, na APS, e vai seguir os marcos de desenvolvimento normais, né? Se ela apresenta falha no teste, né, e ela vai precisar fazer um reteste. Esse reteste aqui é em 15 dias, tá? Então, a gente faz um monitoramento, vai cuidando ali também, a gente tem tentado aproximar com os hospitais para eles passarem para a gente nessas alterações, né? Para a gente conseguir auxiliar vocês na ponta,
de estar sinalizando, né? O paciente tem, né, apresentou falha, será que fez, será que ele já fez, já retornou para o hospital para fazer o reteste, para vocês poderem fazer esse encaminhamento, né? Se aconteceu de fazer o reteste e aconteceu de falhar de novo, aí sim, daí a gente precisa encaminhar, já é um critério, né? A gente encaminha então para fazer o PEAT triagem, né, que vai fazer o exame e já encaminha também para aquele monitoramento que falam no protocolo 1 lá, que é o monitoramento de 3 a 6 meses, né, do serviço de reabilitação local. Aqui no município, o serviço de reabilitação auditiva funciona no USM, né? Então, só é lá dentro do USM que está funcionando esses encaminhamentos, né? E aí daí, né, já partiu da esfera que é do nosso, no posto, né? Então, na unidade de saúde, e aí vai fazer o teste diagnóstico, né? Se ele passar, vai fazer esse monitoramento, se falha, vai iniciar já a reabilitação auditiva, e aí, enfim, vai fazer, né, o que for necessário, se for alguma prótese, se for somente reabilitação, né? Essa alteração do desenvolvimento aí vai ser estimulado e aí depois você retornar, né, depois que tiver com essa reabilitado já. Na parte do adulto, né, a gente tem um protocolo só, que é a perda auditiva, a hipoacusia e a protetização, né, que também é no via GERCOM, mas aí na parte de adulto especificamente, reabilitação auditiva adulto. As condições clínicas, então, que fazem para esse encaminhamento, então, é perda auditiva neurosensorial, né, identificada por audiometria em paciente motivado a usar o uso de aparelho, a fazer o uso de aparelho do ASE, né. Então, é importante a gente, quando o paciente chega lá na ponta, né, recentemente agora a gente está fazendo a inserção de vários pacientes ali que estavam nessa migração que teve, né, desse sistema, que agora a gente está colocando tudo dentro do GERCOM. Então, essa migração que teve agora, teve muitos pacientes que, né, acabaram já, como demorou muitos anos, alguns já compraram o aparelho, né, ou então não tem mais interesse de fazer, né, então é bem importante porque é um processo muito longo, bem demorado, né, então, se o paciente não é motivado a usar, ele não quer, em função de estética, né, achar que não vai ser vantajoso para ele usar esse aparelho, então não tem por que a gente fazer esse encaminhamento, né? Mas isso tem que deixar bem claro para o paciente, né? Mas normalmente eles, né, querem aderir, querem fazer o uso, porque a audição é um dos sentidos muito mais importantes, né? Em relação aos demais, então visão, né? Essas coisas são os sentidos básicos, então não tem, às vezes não ter. Claudete está com o microfone aberto. Deixa eu só ver o que foi o questionamento ali. Vamos ver aqui. Criança com RDA, nascida no uso de saúde acompanhamento ativo aos 6 meses, mas perdeu a consulta. Atualmente está com 11 meses. Como é marcar? Pessoal, essas consultas que o paciente perde lá no USME, se ele já tem o vínculo, tá? A gente pode entrar em contato com a regulação direto lá. Se foi realmente uma consulta, a gente consegue reagendar para eles. Então, já aconteceu o caso de eu pegar paciente assim e a gente conseguir reagendar. Se vocês não conseguirem pela rede, a gente pode tentar, aí pode me passar ali, né? Pode passar, tentar ligar ali para as políticas, ou então mandar no WhatsApp ali, a gente vai conversando e tenta reagendar esse paciente, né? Aí, como já passou 5 meses, talvez eles compliquem alguma coisinha, mas normalmente se consegue, porque ele não chega a perder o vínculo com uma falta apenas, né? E se for uma falta que é justificável, a gente consegue reagendar, tá? Mas é importante esse paciente daí a gente ir atrás e fazer a busca, tá bem? Então, perda auditiva neurosensorial, aqui voltando no adulto, né? Neurosensorial de grau severo, né? Ou profundo bilateral, identificada por audiometria também, sem resposta ao uso, né? Aí, no caso, já o paciente que vai precisar fazer avaliação de implante coclear, né? O implante não tem limite de idade, mas ele tem alguns critérios ali que fala bem dentro do protocolo mesmo, né? Então, tem que se atentar também a esses detalhezinhos ali. Perda auditiva condutiva ou mista, identificada por audiometria, né, como indicação de ASE ou prótese auditiva. E situações clínicas que necessitem realização do teste, né, o PEAT, de novo.
ali o conteúdo descritivo mínimo que a gente tem que, né, inserir, né? Normalmente o médico já vai fazer, mas é só para a gente se atentar bem ao conteúdo descritivo ali. Então, sinais e sintomas, né? Duração, gravidade dos sintomas, vertigem, né? Se há alguma deficiência visual, alguma deficiência, outra deficiência associada, né? Informar se o paciente já fez ou faz uso, né? Aqui começa a repetir um pouco o que era da criança lá. Alguma outra dúvida, pessoal, em relação à deficiência auditiva que tenha ficado? A gente vai dando seguimento. Se vocês quiserem, pode ir colocando ali na caixinha de pergunta, que daí eu leio e respondo ali na sequência, tá bem? Marlon, a voz está falhando. Só para avisar que a gente tem 24 respostas da lista de presença e nós estamos em 36. Então, que o pessoal não esqueça de assinar. Isso aí, pessoal. Mas sem voz, impossível. Então tá, o link da Tamires colocou ali, tá? É o link do Fábio, aquele ali. Então, só para colocar a lista de presença. Então, em relação à deficiência física, né? Eu até coloquei a figurinha do bonequinho ali dele com uma prótesezinha de membro inferior, né? Que quando a gente fala em deficiência física, a gente sempre lembra do cadeirante, né? A gente acaba esquecendo das outras deficiências. Deixa eu só ver o que foi aqui. Apenas o médico pode fazer esses encaminhamentos. Não necessariamente precisa ser o médico, tá? O profissional enfermeiro ele pode fazer também. Só precisa se atentar a colocar todos aqueles critérios ali, né? Preencher bem direitinho e colocar o encaminhamento, anexar ao lado da audiometria, que é bem importante. E aí, até é bom para a gente não precisar ocupar. Às vezes o paciente, normalmente, quando vem com a audiometria, ele já vem com a indicação ali que ele precisa do uso de aparelho, né? Então, para não precisar passar por uma consulta médica, tudo mais, a gente pode fazer um encaminhamento com nós como enfermeiros também, tá? E aí, assim, se for pendenciado, negado ou por algum motivo, né? Aí sim, daí talvez vai precisar passar por uma reconsulta para ver o que está faltando, né? Se falta algum exame ou se falta algum dado mais clínico mesmo que seja de avaliação médica. Mas agora, só inserir o encaminhamento pode ser feito pelo enfermeiro. Inclusive, no protocolo ele fala ali, né? Que pode ser feito por um profissional médico ou profissional de nível superior, tá? Mas bem tranquilo, tá? A gente sabe que com essa mudança, né, de sair tudo do CISREG e ir para dentro do GERCOM, muita coisa ficou atrelada ao profissional médico, né? Então, o médico tem que inserir, o médico tem que encaminhar. Mas algumas coisas que são os encaminhamentos que são prontos já e não vão necessitar de uma nova avaliação médica, porque ele já foi avaliado, aí a gente não precisa passar pro colega médico, né? A gente pode já dar já dá, né, solução para a demanda. Da saúde mental. O que especificamente de saúde mental tu fala? Só coloca depois para nós ali. Vou dar só o segmento ali da deficiência física. Então, tá. Tamires, dá uma olhadinha para nós lá, de repente, se não tá na outra sala. O pessoal que está tentando entrar. Tá. Pessoas com deficiência com problema mental. Tá. Depois, na parte da deficiência da reabilitação intelectual, eu falo, tá? É mais para frente um pouquinho. Então, refere-se à alteração completa ou parcial de qualquer um dos segmentos do corpo humano, né? Acarretando em comprometimento de função física, né? Alguma forma de paraplegia, monoplegia, né? Tetraparesia, enfim, todos os problemas que vão acometer de uma deficiência que seja ou permanente ou transitória, né? Alguma ausência, amputação de membro, né? Paralisia cerebral, membros com deformidades congênitas ou adquiridas em função de algum trauma, algum acidente, desde que não sejam traumas, não sejam sequelas estéticas, né, vão ser consideradas pessoas com deficiência física, né, e tem e que tenha ficado com alguma dificuldade
de dificuldade de desempenho das funções, né? Ou seja, de caminhar, de pega, né, garra, alguma coisa assim. Então, a deficiência física aqui no município, a gente tem o setor que é o Centro de Especialidades, Centro Especializado em Reabilitação, né, um SER 2. Eu trouxe só mais o SER ali, porque também, para a gente mostrar alguns dados, né, que o pessoal lá são nossos parceiros, assim, em relação nas reabilitações, e alguns números que eles publicaram para nós, publicizaram para nós, do ano 2022. Né? Então, tiveram 902 concessões de cadeiras de rodas, né, manuais e motorizadas. Né? Quando o paciente tem indicação de cadeira de rodas motorizadas, tem pelo SUS também, né, na tabela. Cadeira de banho também, né, que também são disponibilizadas lá. 840 concessões de órteses e próteses, né? Então, todas essas, não só prótese de membro inferior, né, perna, enfim, tem várias outras, eu até trouxe ali também a tabelinha no próximo slide. Então, tem a tabela ali toda completa, né, de todas as órteses e próteses fornecidas pelo SUS. Então, tem bastante material, né? Se a gente tem alguma dúvida, dá para consultar ali. Ou então, pede ajuda para a gente ali. A gente, às vezes, chega o paciente que vem com uma solicitação de algo que não é habitual da gente, né, no nosso cotidiano ali. Solicitação de, por exemplo, uma que chegou agora, esses tempos ali, foi o colete, aquele que é quando o paciente faz né, tem um trauma de coluna, alguma coisa assim, uma fratura. Então, o pessoal ficou com dúvida, passou para nós lá. Né? Também é fornecido aquele colete, esqueci, acho que é o colete ortopédico, que ele esqueci o nome específico dele, mas é o coletinho ortopédico aquele. Então, ele é fornecido também pelo SUS. E é uma órtese, um produto que é caro, assim, para o paciente comprar, né? Hoje, se o paciente for comprar, procurar para comprar, e às vezes, como é um trauma, alguma coisa, né, mais grave, o paciente meio que tem urgência de comprar, e acaba indo procurar na rede privada, né? Mas é um colete que hoje aí está partindo de 500, 600 reais, né? E às vezes é uma coisa que vai usar por um período bem curto, né? Então, pode ser encaminhado também pelo SER, tá? 602 avaliações físicas e intelectuais, né? Aí entra também para explicar assim o que é o SER 2, né? A gente tem dentro do modelo do Ministério, né, que são os centros especializados em reabilitação, que fazem parte da rede de cuidados da pessoa com deficiência. A gente tem o SER 1, 2, 3 e 4, tá? Nosso é um SER 2 aqui em Santa Maria, que fica dentro da APAE, tá? Então, quando, né, a gente sempre, né, pega os encaminhamentos ali, o pessoal, encaminho para a APAE. Não é para a APAE, tá? É para o SER. Então, só para a gente clarear um pouquinho. Então, o SER, né, 2, que chama, cada númerozinho ele significa de uma deficiência, né? Então, o nosso SER aqui é um SER porte 2, né, que é física e intelectual, né? Então, todas as órteses e próteses, elas são feitas dentro do SER, e os pacientes que têm deficiência intelectual também são atendidos ali no SER, tá? Que é dentro do espaço físico ali da APAE, tá? Dentro do SER, então, a gente tem... Hoje, a gente já tem um projeto ali que o pessoal tá fazendo, tentando se tornar um SER Porte 4, né? Vai ser uma contribuição muito grande para o município se eles conseguirem aprovar, né? Só para vocês terem ideia, o SER Porte 4 ele vai entrar mais a deficiência visual e auditiva, né? Que a gente espera que resolva um pouco esse problema das próteses auditivas demorarem tanto tempo para virem para os nossos pacientes, né? Pacientes ali hoje têm esperado 6, 7 anos para receber uma prótese auditiva, né? Os pacientes adultos. Então, a gente espera que com a vinda do SER 4 aqui, se acontecer, né? A gente consiga dar um suporte melhor para esses pacientes que necessitam aqui dentro do município, né? Então, e teve... Não, já falei das avaliações ali físicas e intelectuais, né? Que teve... 1.751 reavaliações, né? Essas reavaliações, pessoal, às vezes quando o paciente chega para vocês, ele já faz uso de prótese, né? Já retirou ali a prótese no SER, né? Na APAE, ou então cadeira de rodas, ou alguma
alguma órtese, prótese, enfim, né? Esse paciente ele não precisa entrar na fila de novo, tá? Não precisa inserir ele dentro do GERCOM de novo para fazer todo o encaminhamento de novo, tá? Ele pode ser inserido, pode ser orientado direto aí lá, né? Se quiserem passar o contato, daí a gente faz o contato para minimamente agendar um horário lá, ou então só orientar o horário melhor dele ir lá dentro, lá na PAI, mas ele não precisa entrar dentro do GERCOM de novo, tá? Então, essas reavaliações, o paciente, por exemplo, né, de cadeira de rodas, ele vai ganhar uma reavaliação em 2 anos, né? Então, ele tem esse direito. Órtese, prótese também. Às vezes, se for necessário trocar a cadeira, ou então trocar o pano, ou o conserto de alguma roda, alguma coisa assim, eles conseguem fazer esse serviço lá, tá? Mas como o paciente já tem o vínculo, não precisa fazer esse encaminhamento de novo, né? A não ser que o paciente seja de algum outro município ou né, alguma situação mais específica. Mas aí dá para a gente tratar caso a caso, né? Não precisa, antes de fazer o encaminhamento, fazer o paciente esperar, porque, por exemplo, se ele for encaminhar de novo, se ele já está com problema, por exemplo, cadeira de rodas com roda quebrada, né? Que é o mais comum, assim. Ah, quebrou a roda, aí o paciente, ele além da deficiência, né, já está com mais uma barreira de locomoção ali. Então, vai ser bem mais complicado para ele dele esperar 4 a 5 meses na fila para ser chamado no SER lá, para fazer a reavaliação. Então, a gente consegue conversar direto com eles lá, tá? Então, dentro da reabilitação física, né, a deficiência física ali a gente faz também pelo GERCOM, né, tudo via GERCOM hoje, e a gente tem 6 protocolos ali, né, o protocolo 1, que é o comprometimento do aparelho locomotor por amputação, protocolo 2, comprometimento do aparelho locomotor por alteração neurológica, né, protocolo 3, comprometimento do aparelho locomotor por alterações ortopédicas, né, eles têm ortopedista lá também dentro do SER, o 4, que é o comprometimento do aparelho locomotor por obesidade. Então, o paciente que é obeso e tem alguma dificuldade de locomoção pode ser encaminhado para lá também para essa reabilitação, né? Se vai ter alguma deformidade de, enfim, membro inferior, ou então a cadeira de rodas para obeso mesmo. O comprometimento do aparelho locomotor por fatores oncológicos, então pacientes que tenha tem alguma sequela de câncer, ou então tenha feito alguma quimioterapia, alguma coisa assim, né? Pode ser encaminhado para lá também. E os comprometimento do aparelho locomotor por patologia reumatológica. Então, o que acontece às vezes do paciente precisar de alguma prótese de mão, principalmente ali, alguma coisa assim, por algum fator reumatológico. Aqui é a tabelinha, né, do quadro das órteses e próteses ali dos meios auxiliares fornecidos pelo SUS. Deixei em destaque ali também a almofada do assento ali, que é para prevenção de úlcera por pressão, né, com célula de ar. Principalmente o paciente cadeirante, né, pessoal? A gente encaminhar, às vezes, ali, ver que o paciente está fazendo, ele vai estar, né, passar basicamente o dia todo, né, na cadeira de rodas. Então, pode a gente, se a gente vê necessidade, pode encaminhar para fazer a almofadinha também, né? Aí tem andador, né? Tem idoso também, a gente tem como... Acho que travou e estavam me ligando só. A gente, para paciente idoso também, que vai precisar, vai fazer... Desculpa. Para paciente idoso também a gente tem bengala, tem um andador, tem tudo, né? Deixa eu só responder aqui. Só um segundinho. Deu. Então, um calçado também ortopédico ali, que é aqueles pré-fabricados ali com palmilha até o número 45, né? Então, a gente, paciente ali que for diabético, tem algum problema de amputação, né? Ou fizeram avaliação do pé do paciente ali, vem que ele tem alguma deformidade, alguma coisa que precise, mesmo ele não tendo lesão, mesmo ele não tendo alguma amputação, a gente pode encaminhar para lá para fazer o calçado ortopédico mesmo, né? Para fazer a palmilha compensatória também. Então, esses encaminhamentos todos são muito importantes para a gente, porque o paciente ele precisa
Se ele não fizer o calçado, muitas vezes ele usa um sapato errado, a gente, né, orienta, fala para eles, eles têm a pisada errada também, e aí acaba que ele vai gerar uma lesão, às vezes só um calo, né? Paciente diabético né, o pessoal que, antes eu estava lá no CrossFit, então a gente pegava assim, ó, direto, né? Paciente diabético, diabetes compensada, aí faz um calinho, né? Fez a bolha do calçado errado, abriu lesão, 6 meses, 1 ano de curativo, e aí não cuidou direito, parte para amputação, daí amputação de médio pé, faz infecção, osteomielite, então assim, é bem complicado, né? Esses dias até a gente estava conversando, e aí a Maria também agora comentou ali, das DANTs, né? Em relação ao calçado ortopédico, né? É importante a gente faz a avaliação do pé e faz o encaminhamento desse paciente ali se julgar necessário, né? Então, aqui tem, né, as órteses e próteses que são fornecidas. Bengala deficiente visual também. Deixa eu só ver os comentários aqui que eu estou na outra tela. Bengala deficiente visual são apertadas. Ficou pequeno, né, pessoal? Mas essa tabela ela tem é o Regula SUS, tá? Vocês podem entrar quando abrirem o GERCOM ali e pegarem ela. Ou se vocês quiserem também, eu posso compartilhar com vocês depois ali, né? Dá para puxar o zoom ali, hein, Marlos? Não, aquele zoom é o print da tela. Ah, tu tá com Ele print. não é que eu fiz o recorte da tela, não consigo abrir. Mas ele tem também, tá? Isso, a botinha de Baruch também. Isso fornece também. A Ivânia deve ter comentado ali. Tá, seguimos então. Ficou pequenininho ali, mas é porque é recorte, tá? Então, todas essas órteses e próteses ali são fornecidas sim, tá? E aí, depois eu compartilho lá o protocolo de reabilitação física, tá? Com vocês no grupo ali da especializada e no grupo da PS, tá? E aí vocês publicizem aí também nos grupos internos de vocês, tá? É importante todo mundo saber, principalmente os agentes, né? Que é quem tá mais lá na ponta da ponta mesmo, né? Dentro da casa do usuário lá, ver que o paciente tem necessidade. Às vezes o paciente tem algum encurtamento de membro e tudo mais, né? Então é importante a gente fazer esses encaminhamentos aí, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre a reabilitação física? Ó, a Tamires aí cobrando o pessoal da lista de presença. Vamos lá. Então, em relação à reabilitação visual, tá? Importante a gente frisar também, tudo é via GERCOM, né? Mas o deficiente visual, a gente tem algumas dúvidas às vezes, e o paciente às vezes pode acontecer de chegar na nossa unidade lá e querer exigir alguma coisa por ser deficiente, né? Então, eu deixei até em negrito ali em destaque o que é a deficiência visual, tá? Tanto no protocolo 1 quanto no 2, ele traz ali, né? Aqui é o mais importante porque é a baixa visão e a visão subnormal, né? O protocolo 2 já é como cegueira, então é um paciente que, né, não enxerga, já vai usar meios auxiliares ali, cão-guia ou a bengala, né, tudo mais. Mas o paciente com baixa visão ou visão subnormal, está tendo algumas discussões, né, em relação a se mudar essas nomenclaturas e o que caracteriza, né, em relação a ser o paciente deficiente visual mesmo. Mas hoje o que está na literatura, que caracteriza é assim, o paciente então que tem a acuidade visual corrigida no melhor olho. Então, esse detalhe aqui é importante, né? Porque no melhor olho, se o paciente ele enxerga 100% de um olho e o outro olho dele ele perdeu, enfim, por algum trauma ou algum defeito, né, algum problema que tenha alguma patologia, alguma coisa assim, né? Se o outro olho dele ele enxerga 100%, ele não é deficiente visual, tá? Ele vai ser uma pessoa que é monocular, mas ele não vai ser considerado uma pessoa com deficiência, né? Então, em relação à acuidade ali, ó, visual corrigida no melhor olho, então corrigida também inclui o uso de lentes, né? Se o paciente enxerga bem com óculos, se o paciente enxerga bem com lente, né? Se ele fez uma cirurgia de correção
e essa correção foi, né, satisfatória, né, em relação ao sucesso do procedimento, né, ele não vai ser considerado também, né? Então, no melhor olho, né, menor que 0,3 e maior que 0,05, né? E depois eu trouxe a tabelinha ali para a gente entender melhor. E o campo visual menor que 20 graus, então, no melhor olho, com a melhor correção óptica, né? Que é aquilo que eu falei em relação a, né, a uso de lentes, enfim, né? Pacientes que necessitam, então, de recurso óptico e não óptico, esses aqui são os critérios de encaminhamento para a reabilitação visual, tá? Que precisa, então, de não óptico para atividades de as AVDs, né? E treinamento de orientação e mobilidade, que é o TOM. Então, pacientes que têm um comprometimento muito grande já da visão e precisam passar por esse treinamento de marcha, né? De usar o bastão, enfim, todas essas intervenções que vão precisar fazer, esses pacientes eles podem ser encaminhados então para reabilitação visual, tá? Hoje, reabilitação visual está sendo no Hospital de Giruá, tá? É o ser que é o habilitado para a nossa região lá. Então, os pacientes eles são encaminhados para lá, tanto para esse tipo de patologia, quanto fazer óculos, né? O paciente às vezes chega com receita de óculos, a gente encaminha para lá, tá? Então, é lá que é feito. Paciente com baixa visão com baixa visão ou doença irreversível, com tratamento clínico oftalmológico decorrente de patologia macular, né, com degeneração macular relacionada à idade, e o deslocamento de retina com lesão permanente e neuropatias ópticas com ou sem glaucoma, tá? Esse aqui é o protocolo 1, tá? Protocolo 2, então, de cegueira já, né? Condições clínicas ali que indicam. Então, ali deixei em destaque também a acuidade visual corrigida no melhor olho, né? Que aí, sim, abaixo de 0,05 e o campo visual menor do que 10 graus, né? Nessa tabelinha... Tá, depois eu volto ali. Então, pacientes que necessitam de recursos ópticos, então, e não ópticos para as AVDs, né? Ou treinamento de orientação motora também, de mobilidade. Pacientes que sofreram alguma evisceração do globo ocular com indução de órtese, prótese e dano estético unilateral ou bilateral, né? Que já tenham realizado as correções oftalmológicas. Então, paciente que precisa, né, de alguma prótese oftalmológica ali, pode ser encaminhado também para reabilitação visual, tá? E ali em destaque, agora eu vou explicar aqui, ó, no próximo. Aqui é a tabelinha de Snellen, né, que é a mais conhecida da gente aí. Todo mundo que já foi no oftalmologista já deve ter passado pelo teste. Então, a gente pode fazer no posto, né, e principalmente pelo PSE, quando a gente vai fazer algumas ações, né, leva na escola, né, a tabelinha, que é o padronizado ali. Deve ter ficado pequeno para vocês aí, né? Não deve estar dando para enxergar direito. Mas é a tabelinha ali que é o basicamente em cima, ela é a 20/200, né? Que é a maior, as maiores letras lá. E aí depois vai diminuindo as letras e também diminuindo a acuidade visual conforme o paciente não enxerga, né? Então, os exemplos ali que ele traz a anotação. E aí, pequenininho embaixo ali ficou a acuidade visual considerada normal conforme a idade, tá? Então, de 3 anos, a acuidade visual de 20 para 40. 20 para 40 tá nessa aba aqui, vocês conseguem enxergar, eu acho. 20 para 40 aqui, né? De 4 a 5 anos, 20 para 30, que é um pouquinho mais embaixo aqui, né? E 6 anos ou mais, 20 e 25, que é um pouquinho mais embaixo aqui, tá? Mas isso aqui mais é para a gente se basear, né? O que é normal, o que não é normal. Na próxima aqui tem a tabela de equivalência, tá? Então, basicamente, aquele 0,03 ali, ó. Então, aquilo que eu falei no início, ó, por exemplo, 0,03. O paciente que enxergou lá na tabela da Snellen o 20 para 63 ali, né, ele tem uma escala decimal aqui de 0,32. Então, ele já é considerado um paciente deficiente, né? Então, isso aqui que tem algumas discussões para rever, né, em relação à baixa visão, né, de não considerar como deficiente, porque às vezes o paciente ele vai enxergar bem com esse grau, né? Para ter tem uma outra tabela que não tem aqui, mas é a tabela de equivalência em relação à porcentagem. Normalmente quando o paciente chega na usuário, ele vai chegar no serviço, ele vai falar:
eu enxergo 30%, eu enxergo 40%, né? Que é normalmente o que o médico o oftalmologista vai passar para ele, que é o grau de visão. O 0,3 ali, que é o 0,30, que o 0,32 ali, né? Conforme a graduação da escala é mais ou menos 67%, tá? Então é uma porcentagem bem alta. Então, por exemplo, o paciente que enxerga 70% da visão, ele não é considerado, mas o paciente que enxerga 60%, tem 60% da visão no melhor olho, né? É importante a gente sempre gravar isso. Aí ele é considerado já uma pessoa com deficiência visual, né? Então, essas graduações ali que eles estão tentando estão revendo, né, dar alguns estudos ali, mas a gente sabe que, né, provavelmente demora um bom tempo. Então, hoje ainda o que é considerado é isso, né? Então, a tabela de equivalência é isso, né? Então, aqui, que é aqueles graus ali que fala, né? O visual de 10 ou de 20. Então, é o paciente que na tabela de Snellen, vou até voltar ali para vocês verem, ele não vai enxergar essas letras grandes aqui, ó, né? Com o melhor olho, né? Nem essas aqui, nem essas aqui, as menores, muito menos, né? Mas já é um paciente considerado deficiência, então é o que não vai basicamente enxergar essas letras aqui, né? Que é o da cegueira. E o 20 para 63, ó, que é o 0,32 aqui, vocês vão ver que o 0 é o 20,63, ó. Então, o paciente que não enxergar dessa linha vermelha aqui, basicamente. O paciente que não enxergar até aqui, né? Dessas aqui, de aqui para baixo, daí o paciente vai ser considerado como deficiente visual, que aí é o baixa visão ou visão subnormal, tá? Ficou claro? Então, em relação à deficiência visual ali, do encaminhamento do GERCOM, né? A gente tem aqueles dois protocolos ali, o 1 e o 2, né? E o protocolo 3 ali, que é a estimulação precoce visual, né? Que é o paciente que tem a suspeita de atraso global de desenvolvimento, do AGD, em virtude de déficit visual, né? Então, o paciente que não tenha tido desenvolvimento por causa da deficiência visual, e algum fator de risco, então, para deficiência visual. Protocolo 4, a orientação de mobilidade, né? Que paciente então com baixa visão ou cegueira, que necessita do treinamento de orientação e mobilidade, né, para as atividades diárias de vida, e o uso de recurso óptico e não óptico. E o protocolo 5 ali, que é o distúrbio de refração ou acomodação, que é o paciente então, com distúrbio ali, miopia, hipermetropia, astigmatismo, acomodação, presbiopia, com indicação de lente corretiva de alto índice de refração, né, acima de 4 graus, encaminhamento oftalmológico com diagnósticos e prescrição correta óptica de aminotropias que possam levar à recuperação da visão, tá? Então, os pacientes ali, aqui entra a maioria dos pacientes que a gente encaminha para fazer o óculos, né? Então, um paciente que precisa fazer óculos vai ser nessa aba agora ali. Antigamente a gente encaminhava, né, o paciente lá pela Eliane pegava a receita, conferia se tinha o CID. Então, hoje não tem mais esse fluxo, né, de passar pelo CROSSET, tudo via unidade básica para facilitar para o usuário. E eu deixei como destaque ali também aquele encaminhamento que a gente tem em relação à oftalmologia pediátrica, né? A oftalmologia pediátrica vai ser o PSE-USM que a gente tinha antigamente no MV, né? Hoje a gente não tem mais o encaminhamento, até pedi para o pessoal tirar o encaminhamento, então vocês não vão achar mais no MV. Então, por que a gente tirou, né? Porque hoje, dentro do GERCOM, todos aqueles pacientes que estavam na lista de antes ali, aguardando no MV, acho que tinha uns 300 alguma coisinha, né? Todos esses pacientes eu peguei e coloquei dentro do GERCOM na reabilitação na oftalmologia pediátrica, tá? Então, somente alguns que a gente retornou para a unidade e eu mandei o e-mail ali, né? Pedi para vocês até responderem, porque tinha alguma pendência. Ou o paciente estava com alguma pendência nos dados do cartão SUS, ou então estava com um endereço de outro município, né? Ou então qualquer inconsistência que estava no sistema que me impedia de colocar ele dentro do GERCOM, que eu não conseguia alterar, aí eu reencaminhei para vocês nas unidades. E alguns outros também que estavam incompletos, tá? Que estavam somente encaminhado ali, encaminhado da escola, né? Aí como o GERCOM ele nega, né? O regulador ele vai negar, vai pendenciar porque por falta de dados.
Então, eu devolvi para as unidades alguns cadastros, tá? Então, assim, o que é o programa lá? O programa Zé Aulinho e Maria Pupila são crianças, né, matriculadas na rede pública de ensino, que entre 4 e 12 anos, né, que são os encaminhamentos que são feitos pelo PSE na escola, né, fez a avaliação lá do paciente, da criança, ela tem algum comprometimento da acuidade visual, alguma diminuição, e aí vai precisar ser encaminhado, né, então pode encaminhar o mesmo esquema aquele da folhinha da escola que vinha, né? Pode pegar, o pessoal, a enfermagem pode fazer também, não tem problema, não precisa se passar pelo médico, né? Então vai fazer esse encaminhamento dentro do sistema ali, tá? Vai fazer então na oftalmologia pediátrica, tá? E aí dá para descrever lá na descrição da consulta ali e tudo mais, colocar como PSE USME. Ou então só colocar, né, encaminhado pela escola tal, né, professor tal, deixar os dados bem completos ali, que daí o regulador, quando ele abrir, ele vai saber que é para encaminhar para o programa. Qual que é o diferencial desse programa aí? Esse programa, antigamente, ele estava sendo mais, não digo resolutivo, né? Porque em relação ao encaminhamento para pegar o óculos, né? Porque a criança, ela saía de lá, se ela tinha necessidade de fazer uso de óculos, ela já saía de lá com o óculos pronto, né? E hoje, em função em relação a recurso e tudo mais, eles não estão tendo tanta facilidade em produzir o óculos. Então, eles estão selecionando as crianças que são realmente mais carentes mesmo. Mas o programa continua em funcionamento, tá? Tanto para avaliação e tudo mais. E aí, claro, se precisar fazer esse encaminhamento de óculos, aí a gente vai ter que avaliar se eles não conseguirem fazer lá, tá? Mas ainda funciona o programa assim, tá? Às vezes surge a dúvida da gente se saiu do sistema, se está funcionando, ele ainda funciona, só que agora, então, é para encaminhar para oftalmologia pediátrica, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal. Tá, da escalinha ali da Snelling, tem, né? Paciente acompanhado pelo regional. Veja como quem encaminha. Qual encaminhamento seria esse do regional para o ambulatório? O regional está sendo pelo GERCOM também, mas aí depende de que tipo de encaminhamento é, né? De paciente com deficiência não tem nenhum específico lá no regional, né? A não ser que o paciente precise de angiologista, essas coisas assim, mas aí o encaminhamento é diferente, tá? Não é pelas reabilitações, tá? Não sei se eu respondi quem perguntou. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou tomar uma água. Então, vamos seguir. Em relação à deficiência intelectual, né, que entram os pacientes, a maioria do que a gente tem pegado de encaminhamento agora, né, dentro do protocolo 1, a gente tem o AGD, né, que é o Atraso Global do Desenvolvimento. Que esse termo, então, ele é reservado a crianças menores de 5 anos, então a gente tem que se atentar, às vezes, nesses encaminhamentos para encaminhar bem certinho os pacientes, né. Em relação, então, a crianças menores de 5 anos de idade, é utilizado, então, quando o indivíduo não possui as competências esperadas para a idade em pelo menos 2 marcos do desenvolvimento, em áreas da função intelectual, fala, motor fino, grosso, e dificuldades na socialização, dificuldade de aprender e habilidades novas, e para aprender as habilidades novas. Então, aqui, né, a gente tem que se atentar quando a gente faz as consultas de puericultura, né, faz a avaliação de desenvolvimento, colocar se o paciente está com os marcos de desenvolvimento, né, dentro do normal ou não, né. Daí a consulta com o enfermeiro ou com o profissional médico, né. As condições ali clínicas para o encaminhamento, provável atraso de desenvolvimento, né, ausência de um ou mais marcos na faixa etária anterior, né, ou possível ausência de um ou mais marcos na sua faixa etária, né. Aí tem
inclusive dentro do protocolo ali de encaminhamento, tem os marcos de desenvolvimento, né? Na caderneta da criança também tem ali para a gente fazer a avaliação, porque não tem como a gente saber tudo de cabeça, né? É impossível. Então, para a gente se basear bem em relação aos encaminhamentos ali, né? E saber quais são os marcos de desenvolvimento normal para cada idade. Então, o AGD, né? Para a gente gravar crianças menores de 5 anos, né? Protocolo 2, deficiência intelectual, né? Tudo isso vai ser encaminhado para a reabilitação intelectual, tá? Dentro do GERCOM. Intelectual, ela não vai diferenciar em pediátrica ou adulto, é só a reabilitação intelectual. Então, é um transtorno de desenvolvimento intelectual, né? Faz parte do transtorno de desenvolvimento neurodesenvolvimento e caracteriza, então, por déficit de incapacidade mental genérica, né? Como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, né? Que se iniciam no período de desenvolvimento, né? Na infância ou adolescência, em crianças e esse diagnóstico ele só pode ser aplicado a partir dos 6 anos de idade, né? Então, diferencia em relação ao protocolo 1, né? Paciente que tem um atraso global de desenvolvimento e até 5 anos, né? Paciente que tem deficiência intelectual, ele só vai poder ser caracterizado depois dos 6 anos de idade. Então, as condições clínicas ali, o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, né? Que aqui não vai entrar qualquer criança que tenha alguma habilidade atrasada, né? Limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos 2 das seguintes habilidades, das áreas de habilidades, né? Comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais e interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades de aprendizagem, trabalho, lazer e segurança. Então, mais uma vez frisar, né? A gente, em parceria com a Política de Saúde da Criança, a gente vai estar fazendo, né, novamente as capacitações em relação aos marcos de desenvolvimento, né? E também para aproveitar e puxar o link já do protocolo 3, né? Que a gente vai inserir o MChat, né? Que é o teste de rastreio para autismo que está na caderneta nova da criança, né? Que foi instituído aí como padronização no Brasil. Então, o protocolo 3 que fala especificamente de TEA, né, que é o distúrbio de neurodesenvolvimento, então, caracterizado pelo desenvolvimento atípico de manifestações comportamentais, né, déficit de comunicação e interação social, padrão de comportamento repetitivo, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesse nas atividades. Então, recomenda-se aqui, ó, que toda criança seja submetida à triagem de TEA na consulta de 18 meses, através da aplicação do MChat. Né? O teste ele pode ser repetido em intervalos regulares ou quando houver alguma dúvida em relação aos marcos ali. Né? Em casos suspeitos, a aplicação do MChat-R, né, que deve ser antecipada para a consulta dos 16 meses, né, de idade. Então, qual é a condição da gente encaminhar? Então, qualquer suspeita ou diagnóstico de TEA, a gente vai encaminhar esse paciente. Aqui é a escalinha do MChat, tá? A escala do MChat, ela não precisa ser aplicada pelo profissional médico, tá? Até os pais, eles podem aplicar. Mas, claro, a gente vai precisar fazer um filtro um pouquinho em relação às perguntas, né? Então, é uma entrevista uma consulta com base na entrevista, né? E às vezes é bom a gente fazer o teste e depois retestar, justamente porque alguns marcos que fala aqui, às vezes os pais, né, o cuidador, né, da criança, ele acaba não se atentando a alguns detalhezinhos ali. Então, quando a gente faz a pergunta, né, sinaliza que aquele desenvolvimento, aquele marco, e aí vai poder te responder com uma qualidade melhor um pouco, né? Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, eu já vou apresentar um pouquinho para vocês aqui, né? Depois a gente vai ter treinamento específico, né, em relação ao desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento e o MChat, né? Então, ali, ó, para a utilização de crianças, em crianças de 16 a 30 meses, né? E aí as respostas, elas são assim, ó, de sim ou não, né? E ao final ela vai dar um valor
de resultado, né? E aí, assim, é importante a gente frisar também que se o paciente ele tem suspeita, né, ele não significa que ele vai ser autista, porque na escala apresentou, né? Às vezes pode ser algum outro problema, ou então ou então nem ter nenhuma deficiência propriamente dita, né? Pode ser só alguma particularidade da criança. Então, basicamente, só vou ler rapidinho para vocês alguma pergunta aqui. Então, se você aponta para algum objeto no quarto, seu filho olha para este objeto e ele traz o exemplo, né? Por exemplo, se você apontar para um brinquedo ou animal, seu filho olha para o brinquedo ou para o animal, né? Alguma vez você se perguntou se o seu filho pode ser surdo, né? Então, o seu filho brinca de faz de contas, né? Que é a brincadeirinha de fazer conta, então isso é um marco de desenvolvimento também. Seu filho gosta de subir nas coisas, né? O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto dos olhos. Seu filho aponta o dedo para pedir algo para conseguir ajuda. Seu filho aponta o dedo para mostrar algo interessante para você. Seu filho se interessa por outras crianças. O seu filho traz coisas para mostrar para você e assegura para que você as veja, não para conseguir ajuda, mas apenas para compartilhar. Então, as perguntas elas vão indo nessa lógica, assim, né? Mais em relação à interação também, né? O seu filho anda, se eu não me engano, tem algum lugar aqui que fala dele andar na ponta dos pés também, que né, é um sinal clássico, mas que não caracteriza especificamente de autismo, né? Semana que vem também, quem conseguir participar, a gente vai ter um treinamento específico, né? Uma capacitação específica em TEA, né? Em identificar alguns sinais ali, que é com a Coralina Matos, né? Vai ser dia 23 agora. Então vai ser... A Coralina é uma referência nacional, uma profissional de Curitiba, né? Que vai fazer essa fala pra gente aí. Vai ser um evento bem bacana. Então quem conseguir participar, as inscrições já encerraram, né? Eu divulguei ali nos grupos, ali a gente estava divulgando faz uns 15 dias. Então, para vocês saberem já, então, o MChat é essa escalinha aqui, tá? Esse slide ficou a mais ali. Então, em relação à deficiência intelectual também, que alguém tinha colocado alguma pergunta ali em relação à deficiência mental também, né? Se o paciente, ele é a criança, né? Enfim, o paciente, ele tem algum transtorno mental grave e persistente também, e além disso ele tem a deficiência, né? Ele pode ser encaminhado também para o CAPS infantil, né? Esses transtornos mentais graves, persistentes ali, a gente sabe, o CAPS infantil, ele encaminhamento direto, né? Pela atenção básica, pela APS, então não necessita inserir em GERCOM, nada, né? Então vai ser encaminhamento direto com eles lá, né? Em função da grande demanda, eles não estavam atendendo em porta aberta, né? Então o paciente ele chega lá, vai precisar passar por uma fila de espera, tem um certo critério, porque a demanda é muito grande. A gente sabe que hoje, dentro do município, a gente está com uma demanda reprimida bem grande em relação aos encaminhamentos especificamente para suspeita ou então diagnóstico de TEA, né? A gente tem se mobilizado já em relação a isso, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu dar um retorno 100% ainda, mas né, espero que logo a gente tenha novidades aí em relação ao atendimento em autismo especificamente, né? Então, além do CAPSI que a gente também tem a Associação Colibri, né? Que é uma associação que ela tem parceria também com o município, né? E a Escola Francisco Lisboa. E a Associação Colibri, então, ela atende, o atendimento então, nas áreas de educação, né? Educação social, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, assistente social e psicologia, né? Então, eles têm profissionais lá. Só que a gente não tem regulação em relação aos serviços lá, né? Então, a fila de espera, tudo mais, é tudo via direta com eles lá, né? E também tem uma certa fila de espera, porque
como é um serviço que é gratuito, né, tudo mais, e é bem bacana o trabalho do pessoal lá. Assim como o Francisco Lisboa, né, que atende então pessoas com deficiência maior de 17 anos, sem acompanhamento educacional, eles podem ser encaminhados então para o Francisco Lisboa. E para assistência em saúde também, em relação a tem que ter um atestadinho médico ali e não tem limite de idade também, tá? Mas o Francisco Lisboa, ele é a parte da escola, mais voltado bem para a educação mesmo. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. Em relação à acessibilidade de saúde mental, como seria o fluxo? Teria algum espaço especializado para proceder, por exemplo, para surdos? Teria intérprete ou algo para serviços? Não. Em relação a intérprete, não tem, pelo menos eu não desconheço no momento, assim, né, em relação a algum espaço especializado para PCD, que tenha intérprete ou algo assim, né, em relação à saúde mental. Não, eu acho que não tem nada no município, assim, né, em relação aos encaminhamentos é o que teria isso, né. Eu sei que tem, por exemplo, algumas associações e grupos ali que eles fazem também, mas não vou saber te dizer bem certinho assim como que funciona o encaminhamento. Posso até ir ver isso e passar futuramente para vocês, né, publicizar ali, mas não tem nada específico assim. Eu sei que a Associação dos Cegos tem alguma coisa que eles fazem, algumas rodas de conversa, eu acho, se eu não me engano, que eu sei que tem. Mas saúde mental, acredito que seja mais voltado na área de conversas, né? Roda de conversa, alguma coisa assim. Acho que não tem nada que eu me recorde, tá? Aplicativo Icon, gratuito para os interativo, aplicativo de enquete online, 24 horas. Bem bacana, ó. O pessoal do NAS colocou o aplicativo Icon, que é gratuito, então, né? E para deficiente auditivo, que é com intérprete online 24 horas. Bem bacana essa informação aí. Pra gente, principalmente quem tá na assistência, a gente, né, passa uns perrengues ali para conseguir se comunicar com os pacientes, né? Então, fica aí a informação. Tá, pessoal? Então, alguma dúvida ficou em relação à deficiência intelectual? E aqui mais para apresentar para vocês também o que a gente tem dentro do município também, né? A gente tem o setor de estomias lá no Crosset, né? Que também faz parte do componente aí da rede, né? Que faz a dispensação de bolsa coletor, então, para o estômago intestinal ou urinário, né? Ou os dois, né? Às vezes tem alguns pacientes que têm os dois. E com M. Avaliação e acompanhamento dos casos, né, o atendimento multiprofissional lá do pessoal, então tem psicologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem, né, tem a equipe completa lá. Então, como é que funciona lá? Faz parte do componente de atenção especializada, né, tem a enfermeira Ivânia lá, que é a referência, em relação fica na parte dos curativos de cobertura e os atendimentos aos pacientes estomizados também, né, encaminhamento para lá pode ser agendamento via telefone, né? Ou então chegar lá na demanda direto e ver como é que está em função da agenda para fazer a primeira avaliação, né? A gente, aqui no município, a gente está um pouco acostumado, né, em relação a isso, mas a gente tem vários tipos de bolsas que podem ser usados no paciente, né? Então, não é só aquela bolsinha convencional do paciente que vem para o hospital, né? O paciente ele recebe 8 bolsas por mês, por direito que é o Estado que fornece, né? E tem mais de 20 tipos de bolsa lá que o pessoal consegue avaliar conforme a necessidade e o tipo de estômago do paciente, e aí conseguir adequar a bolsa a melhor possível para dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Então, quais são os documentos que precisa lá para ele iniciar e ter o direito de receber essas bolsas, né? Então, um laudo, né, médico com CID ali, constando o diagnóstico, tudo mais, tipo de estômago, ou sem incontinência urinária ou fecal, né? Cartão SUS do paciente, CPF de carteira de identidade ou certidão de nascimento se for criança, CPF de identidade responsável,
e o comprovante de endereço atualizado ali, né? Porque é importante porque o paciente ele tem que ser de Santa Maria. O endereço fica na Floriano Peixoto, ali junto ao posto, né? Ao Crosset mesmo. Então, fica à direita ali, entrando no paciente, no Crosset. Ali também é disponibilizado os absorventes e o dispositivo urinário masculino, né? Para paciente que tem incontinência urinária ou fecal, né? Que é o plugzinho ali para incontinência fecal. Então, passa por uma avaliação lá com a Ivane, e aí depois vai ser adequado ali qual é o tipo de insumo que vai ser o mais adequado para o caso do paciente, né? Então, é importante que às vezes tem bastante caso de incontinência que a gente pega na rede, né? Então, paciente, principalmente paciente idosa, né? Prolapso de bexiga, alguma coisa assim. Então, pode ser encaminhado, vai receber a avaliação lá, né? E se for necessário, vai ter o absorvente, que não é fralda, tá? Importante que eles são diferentes, né? O absorvente, ele é para incontinência urinária mesmo, então ele é para quem tem uma perda mais leve, assim, de urina, né? Paciente que aos pequenos esforços ali acontece de ter um pouquinho de perda, então pode ser usado esse absorvente ao invés de usar a fralda, né? E o dispositivo urinário também, né, que é o Uripen, que é o que a gente mais conhece ali. Lá tem os Uripens que são um pouquinho diferenciados, né, são uma qualidade um pouquinho melhor, né, então é um produto diferenciado, assim, então dá para ser encaminhado para lá, tá? E lá dentro também, né, que é o fluxo que antigamente era com a Eliane, então desses encaminhamentos de reabilitação, né, que hoje não é mais, é tudo via GERCOM, porém o oxigênio domiciliar ainda funciona com ela lá, tá? Então, se precisar de solicitação de oxigênio terapia domiciliar, ainda é lá no Crosset com a profissional assistente social, a Eliane lá. Então, quais são os documentos ali que precisa, né? Documento da solicitação de oxigênio terapia domiciliar prolongada, né? Que é o formulário padronizado, que acabei já publicizando com bastante gente aí, mas se vocês precisarem, qualquer coisa, pode me contatar que eu envio para vocês, né? Esse formuláriozinho, preenchido pelo médico solicitante, então, não precisa ser o especialista, tá? Pode ser o médico clínico da unidade. Xerox do RG, CPF, cartão SUS do paciente, xerox dos documentos de identificação do responsável também, comprovante de endereço atualizado, e a solicitação médica, então, contendo o nome do paciente, data, o CID da doença e o fluxo de oxigênio. Isso aqui é bem importante, tá? Porque se não tem esses dados todos são inseridos no GUD, que é o Sistema de Gerenciamento de Usuário com Deficiência do Estado, tá? E se a gente não insere esses documentos corretamente, ele é negado e a gente não consegue dispensar para o paciente, tá? Então, todos esses documentos eles têm que estar bem certinho. Xerox da gasometria arterial sem uso de oxigênio. Então, né, se acontecer o caso de vocês, né, ter algum paciente que está em casa, acamado, enfim, precisa de oxigênio domiciliar, esse paciente precisa fazer essa gasometria sem uso de oxigênio, né? Que às vezes o paciente ele já faz uso no hospital, né? Ou então tá vindo de alguma home care, alguma coisa assim, né? E ele faz uso de oxigênio e coleta a gasometria ela dá boa, né? Que a gente chama, vai dar sem nenhuma alteração. Se a gasometria ela der sem nenhuma alteração, o oxigênio vai ser negado, né? Porque o Estado vai entender que ele não tem nenhum problema. Então, por isso que precisa ser coletado sem uso de oxigênio, tá? Hemograma contendo plaquetas, né? Pode ser só só as plaquetas. O xerox do RG, do raio-x ou tomografia, né? De tórax. Pode ser só o laudo também. E o xerox do eletrocardiograma ou ecocardiograma, tá? Sempre com data legível. Todos esses exames, eles têm que ter no máximo 90 dias, no dia que a Eliane pegar lá, tá? Então, é bom pegar com uma antecedência uma margem, assim, de data, porque às vezes o paciente ele deixa para o último dia para encaminhar, né? E aí, se o exame lá, a data do exame está com mais de 90 dias, o sistema ele já bloqueia também. E aí não consegue fazer o encaminhamento, tá? Então, em posse de todos esses documentos, no próprio formulário ele tem esses documentos aí que precisa, tá? Para fazer um checklistzinho ali e cuidar o que é, para não faltar nada, né? E fazer esse encaminhamento junto a Eliane lá no Crosset, tá?
Ele trabalha todos os dias lá no CrossFit, segunda a sexta, menos na segunda de tarde e na quarta de manhã, que ela não tá no setor, ela fica no setor. Os demais, ela tá sempre lá, tá? Até às 16 horas. E o aparelho Bilevel também, ou BIPAP, que também é encaminhado pela rede pública, tá? Então, se o paciente às vezes tem indicação de usar Bilevel, usar BIPAP também, é em formulário próprio, né? Os documentos ali são basicamente a mesma coisa, só precisa daí o laudo, né, com diagnóstico e prescrição dos parâmetros ventilatórios que o paciente vai precisar, né, da VNI. Então, modo ventilatório, pressão, IPAP, frequência respiratória de Beck, né? Então, todos os xerocos de espirometria ou gasometria e oximetria noturna. Então, todos esses exames eles vão precisar constar, tá bem? Então, assim, os aparelhos desse BIPAP e Bilevel, esse é o único que ele é fornecido, tá? Às vezes vem solicitação para gente de CPAP, né? Que é com C, daí CPAP. Quando é CPAP, o Estado ele não dá, tá? Ele não fornece. Então, aí precisa ser via judicial, daí o paciente vai precisar pegar as negativas e entrar com um processo judicial, né, normal. Né? Então, ele pega a negativa do município e a negativa do Estado, e aí entra via judicial, quando é especificamente do CPAP, tá? Ou algum outro aparelho também. Outra coisa também, que é em casos às vezes de óbito, acontece, né, da gente ficar com dúvida, o paciente foi a óbito, né, e aí fica aquele cilindro, fica os insumos ali de oxigênio na casa do paciente. É só pegar o atestado de óbito, declaração, levar para a Eliane lá, que ela vai fazer abaixo no sistema, e depois a empresa vai passar na casa para recolher, tá? O cilindro ali, os insumos que ficaram. Então, bem simples, tá? Não precisa eles irem levar em nenhum lugar. E agora já para nós ir finalizando, né, nossa tarde. Então, essa frase eu trouxe, né, para a gente lembrar sempre que toda inclusão ela depende primordialmente do olhar de cada um, né? Então, a gente sempre tem que dar um olhar, né, em relação à imagem também a gente vê, né, porque uma escada às vezes ela parece uma coisa super simples, né, mas para uma cadeira para um paciente que é cadeirante é um desafio muito grande, né? Então acho que era isso para que a gente tinha para tarde. Não sei se ficou alguma dúvida. Agradeço a disponibilidade de tempo de vocês, né? Estou à disposição na Secretaria de Saúde para quem precisar, né? Se precisar de qualquer coisa ali. E estamos à disposição, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que queiram esclarecer melhor, a gente pode conversar. Temos um tempinho ainda, né? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente já pode dar encerramento. Todo mundo assinou a lista de presença, por favor. Pessoal, eu vou botar o e-mail da política ali, para vocês salvarem aqui. Esse é o e-mail da política, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem de algum encaminhamento, precisarem de algum apoio técnico em relação a algum material, alguma coisa assim, podem salvar ali. Tá bem? E fico à disposição ali na secretaria, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa. Tá bem? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, né? Tinha bastante gente, ó, 37 pessoas para tarde, tá excelente. Essa apresentação ela vai ficar gravada, tá? A gente vai passar no introdutório também dos servidores novos que entraram. Então, por isso que teve aquela troca de link ali no início, tá bem? Então, a gente já vai deixar lá gravada para
para futuramente o pessoal precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa. E em relação aos materiais de consulta ali, eu vou compartilhar nos grupos depois ali, tá? Os protocolos ali pra gente ter um norte, né, do que é que a gente precisa, tá bem? Então tá, pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver se a Tamires está aqui ainda para encerrar a gravação.